Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Oi, tudo bem? Meu nome é Ricardo Molina Domingues, sou estudante de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil. E, bem, venho apresentar um trabalho que é uma autoetnografia performática sobre a construção coletiva de conhecimento em torno à organização do primeiro Congresso Internacional Multidisciplinar em Estudos Migratórios, que foi levado a cabo na Universidade Federal do Espírito Santo em 2024. Bem, este trabalho se intitula Experiências de um grupo de pesquisa em estudos migratórios, pessoas em situação de mobilidade como pesquisadoras. Os autores são Ricardo Molina Domingues, Diana Mariluz Pérez Sangarita, Tiago Nardotto do Carmo, Daniela Marisol Pérez Sangarita e Nashla Aline Dajas Gomes Dias. Bem, o que a gente fez é uma reflexão a partir da própria experiência de organizar de forma horizontal um grupo de pesquisa, que é o grupo de estudos Pesquisa, Ação, Imigração e Refúgio, GEPAMIR, que é adscrito ao PPG-FIU da Universidade Federal do Espírito Santo, da UFES. Ele tem uma estrutura horizontal, propriamente, não tem... tem as lideranças, mas a toma de decisões é totalmente horizontal. E ele nasce já em conversas desde antes de 2021, 2020, 2021, mas ele consegue se consolidar e ser criado oficialmente em 2023, com a ajuda da professora Brunella Vieira Vicenzi. Bem, o que a gente faz nesse trabalho é privilegiar ou olhar em primeira pessoa do migrante como sujeito ativo nos estudos migratórios e como pesquisador. Então, normalmente, quando se fala de estudos migratórios, se pensa que o objeto de estudo é o migrante, as rotas migratórias e também não o Estado. Mas o que a gente tenta fazer aqui é pensar o migrante desde a própria experiência migratória. Pensar o Estado e as fronteiras desde a própria experiência de ter cruzado as fronteiras. Ou, mais ainda, como propõe Walter Mignolo, habitando as fronteiras. Ou como propõe Sandro Mensandra, tomando a fronteira como método. Porque o Gloria Saldúa, né? Pensando desde a fronteira, pensando-se um corpo fronteiriço, onde tem vários tipos de interseccionalidades, corpos racializados, gênero, classe. Então, o que a gente traz é uma posição fronteiriça epistemológica, que implica o se reconhecer o conhecimento e reconhecer o conhecimento sobre as migrações, que não pode ser produzido inteiramente desde uma exterioridade objetiva, que veja a migração como problema, senão que tome o próprio corpo do migrante e a gente se entende desde essa fronteira, habitando essa fronteira, sendo um corpo que habita essa fronteira e que olha desde essa fronteira como sujeito ativo na produção de conhecimento. Então, desde esta perspectiva, a fronteira
E falar desde a própria experiência migratória não traz um limite ao conhecimento ou um limite à objetividade, senão que é uma abertura radical ao outro, mas também na própria experiência. A nossa experiência na estrangeiria, de ser pessoas estranhas à comunidade política, à comunidade onde a gente está inserido e desde onde a gente fala e desde onde a gente mora. Então, o que a gente tenta fazer aqui é o que faz Sajad, né? Colocar o migrante no centro da reflexão, mas pensando também no migrante como uma pessoa que não precisa de uma legitimação externa para que a voz daqueles que, como diz Ana Arendt, né, aqueles que reclamam os direitos de ter direitos, né, para que sua voz seja legitimada e seja considerada uma voz que traz conhecimento, que traz uma reflexão objetiva, crítica à própria realidade, crítica à própria experiência, crítica a esse pensar a fronteira. Então, já na organização do Congresso, a gente pensa que a gente quer trazer a experiência dessa horizontalidade do grupo para o Congresso, dessa voz que a gente tem no grupo de estudo, lendo Hannah Arendt, lendo Agamben, para o Congresso. Então, sim, a gente queria que no Congresso tivesse vozes que estudam a migração, mas também queria ter vozes que estudam a migração sendo migrantes. Essa é a primeira e a mais importante premissa do Congresso, na organização. Por quê? Porque no grupo tem pessoas que, a maioria somos migrantes, mas também tem migrantes no Brasil. Mas também tem brasileiros que viveram a experiência da migração, brasileiros retornados, e tem uma grande diversidade, tanto de tipos de visto, tanto de formação. Então, tem pessoas que são solicitantes de refúgio, solicitantes de visto humanitário, tem pessoas com visto de estudante, com visto de reunião familiar, com visto permanente, pessoas que solicitaram a naturalização. E tem pessoas de diversos países, tem pessoas, eu que sou mexicano, tem pessoas da Venezuela, da Guiana Equatorial, da Argentina, pessoas do norte do Brasil, do centro-oeste do Brasil, do sureste do Brasil, que é onde a gente está ubicado, localizado, e também tem pessoas de diversas áreas, de engenharia, enfermagem, psicologia, filosofia, letras. Então, a, levar essa multiplicidade de olhares para o Congresso e também ter essa metodologia fronteiriça, né? Uma metodologia de abertura a diversos olhares para pensar uma mesma situação. Uma situação que não afeta somente o Brasil, que não afeta somente as nossas experiências e os nossos corpos, senão que é já que é uma experiência global e pensar a migração como uma possibilidade de todas as pessoas. Então, frente às situações políticas, mas também ambientais, a gente pensa a mobilidade como uma possibilidade real. E então a gente pensa que esse congresso pode ser uma oportunidade para nos ouvir, mas também para dar visibilidade e para colocar também nossas reflexões e as reflexões de outros pesquisadores
na discussão. A gente quer trazer a publicidade da ciência, né? Como uma situação que a gente tem que discutir, que a gente tem que olhar, nesse sentido, o Congresso é um ponto de encontro, é um ponto de diálogo, mas também um ponto de tensão. Desde a multiplicidade de olhares, desde essa metodologia fronteiriça, e desde as experiências que por vezes são fortes, por vezes são tristes, por vezes são histórias de superação também. Então, o Congresso vira também um território de encontro e de tensão. Assim, o que traz é pensar o migrante, as conclusões também de nosso trabalho, é pensar o migrante como um sujeito epistêmico e também como um sujeito político, fundamentalmente político. Porque é ele que coloca em xeque o conceito de soberania do Estado, é ele que coloca em xeque também as situações de políticas públicas, não somente das prefeituras ou dos estados, pensando o Estado-nação, mas também, às vezes, da própria universidade, que convida estudantes universitários e às vezes tem toda essa dificuldade para que o estudante universitário consiga trabalhar e incluir nas nossas experiências. As nossas experiências não são uma limitante. Elas são possibilidades. Elas são possibilidades que fazem, desde nosso olhar, que fazem que a ciência tenha um olhar mais humano, um olhar fronteiriço, também um olhar decolonial. Né? Não se atrever a pensar desde a nossa posição geográfica, desde onde estamos, a não se atrever a pensar o que Walter Mignolo fala como uma desobediência epistêmica, que é uma desobediência epistêmica para pensar desde o local onde estamos, desde o corpo que habitamos. E a gente está num corpo racializado e habitando a fronteira. Então, esse sujeito ativo, epistêmico, esse sujeito ativo, político, também, não é mera estatística, é também uma pessoa real. Também é uma pessoa aberta ao diálogo, uma pessoa que as nossas reflexões podem trazer novos olhares para pensar a migração, podem trazer novas perspectivas para pensar a migração desde nossos próprios corpos, desde nossas próprias experiências e propondo soluções a políticas públicas, a novas formas de pensar a cidadania, a novas formas de pensar a cultura e a diversidade cultural. Então, convidamos todos vocês a ler nosso trabalho e entrar em contato conosco. Pode nos encontrar na página da Universidade da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, como Jepamir. Estamos também no Instagram, @_Jepamir. E bom, desejo para todos nós que tenhamos um bom congresso. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe.
Obrigado por assistir.